Gente, durante vários meses eu pensei em como seria essa minha volta para o meu canal do YouTube. Porque de fato faz bastante tempo que eu não tenho postado os meus conteúdos aqui. Isso estava me incomodando um pouco, mas eu sabia que cedo ou tarde eu ia voltar, porque foi aqui que tudo começou. Então foi no YouTube que eu me encontrei como uma pessoa que produz conteúdo em oncologia. Eu tive que me afastar um pouco dessa realidade de vir aqui gravar, falar com vocês, enfim. E aí, agora que eu tô voltando, eu tinha pensado várias maneiras de voltar, né? Então, imaginei alguns vídeos diferentes, até gravei um vídeo e acabei nem postando, porque ainda não era o momento. Só que agora estou me sentindo pronta para tudo na vida. A gente sente quando o momento é o adequado, quando realmente chegou a hora de voltar. E estou voltando hoje para o meu canal do YouTube. Para você que me acompanha, para você que me perguntou por algum momento, Ellen, cadê você? Cadê os seus conteúdos? Enfim, agora é a hora de voltar para cá, trazer para vocês tudo que eu aprendi nesse tempo que eu fiquei um pouco off. Durante esse tempo que eu fiquei off, eu até tentei voltar, postei uns vlogs, acho que 2 vlogs, uma coisinha ou outra, mas eu quero contar para vocês, então, que me acompanham, como que foi esse processo, que eu tive que me afastar um pouco do YouTube e fazer outras coisas e por que isso aconteceu. Porque eu acho que eu tenho que te contar como que foi esse meu processo e por que agora eu tô voltando, tá? Para você que me acompanha, primeiramente eu quero te pedir para que você curta esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Quero te agradecer porque você já é inscrito aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreve porque isso me ajuda muito para poder levar meu conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Então, para começar, eu queria contar para vocês como foram esses 2 últimos anos que eu não produzi muito conteúdo aqui no YouTube. Tudo começou quando eu pensei em fazer um mestrado, tá? Então, assim que eu passei na prova da Sobrafo, logo vieram aí oportunidades para eu dar aula em pós-graduação. E eu sempre tive no meu coração o sonho de fazer mestrado desde quando eu saí da faculdade. Uma professora me propôs fazer mestrado logo depois da faculdade, mas eu recusei porque eu queria ir logo pro mercado, enfim, me arrependo disso, porque não fiz o mestrado assim que saí da faculdade, mas eu acho que tudo vem no momento certo. E talvez naquela época, se eu tivesse ido pro mestrado, eu teria feito em outra área, que era farmacologia. E hoje eu fiz bem na área que eu já me encontrei, que é a oncologia. Então, por isso que eu digo, né? Tudo vem no momento certo. E eu parei um pouco de produzir meus conteúdos e isso me frustrava um pouco. Porque eu queria muito continuar, porque desde de 2020, que foi quando eu me encontrei como criadora de conteúdo, eu sabia que era aqui o meu lugar de fala, que é o lugar onde eu mais me sinto à vontade para trazer as minhas percepções, os meus aprendizados. Então eu me frustrava um pouco porque minha vida estava corrida demais a ponto de que eu não conseguia voltar para cá. E aí teve um momento que eu falei, não, eu não vou mais sofrer, vou aceitar a minha situação atual e tudo vai acontecer como tiver que ser. Logo que eu tive uma oportunidade de dar aula numa universidade para uma turma de pós-graduação, foi me questionado qual que era a minha titulação máxima. E naquele momento a minha titulação máxima era o título da Sobrafo que eu tinha recém conseguido em 2022, né? Então eu senti que se eu quisesse prosseguir aí na área de ensino, eu ia precisar fazer o mestrado. E aí eu já comecei a pensar com mais concretização, digamos assim. Às vezes você pensa num plano e ele não tá tão próximo ou concreto de se realizar. Mas quando eu comecei a pensar, eu já estava pensando assim, partindo para ação mesmo. E aí a empresa onde eu trabalho hoje, ela promoveu então um programa de mestrado profissional e eu já fui com muita certeza para aquele programa, para as entrevistas e tudo mais. E deu certo, e eu fui muito abençoada nesse programa de mestrado profissional. Inclusive, eu ganhei uma bolsa, eu pagava uma parte desse mestrado. E eu tive um privilégio enorme, porque eu tive contato com os melhores médicos do AC Camargo Cancer Center, os melhores professores, superintendentes, enfim, gestores de saúde com muita experiência me deram aula.
de todas as áreas possíveis. Então, tive aula com gestores de inovação, tive aula com pessoas que entendiam de robótica, com estomatologistas, tive aula com fonoaudiólogos, com psicólogos, aula com doutores em oncologia, entendi muito de metodologia científica. Tive um módulo muito excelente sobre comunicação e didática. E eu pude desenvolver algumas competências que eu nem sabia que eu tinha. Então, tive também até uma aula de gestão em saúde, de finanças. Então, assim, se eu puder dar um conselho para vocês, por mais difícil que você pense que o caminho seja, né, para fazer um mestrado, não desanime. Vai em busca dos seus sonhos e não deixa esse sonho morrer. Porque eu passei por algumas dificuldades há alguns anos atrás e que eu deixei de acreditar que um dia eu conseguisse fazer um mestrado. E a gente não pode deixar de acreditar nos nossos sonhos porque nós somos o vetor principal para que um sonho nosso se realize. E o mestrado, quando ele veio como uma oportunidade mais concreta, eu abracei. Não foi um processo fácil, eu vou dizer bem a verdade. Digamos que a obrigação mental e emocional que você tem de poder fazer o seu projeto acontecer de mestrado, ela é pior do que de fazer uma faculdade, tá? Na faculdade, sim, você se obriga a ter que fazer tudo, mas a sensação de responsabilidade e de cobrança de um mestrado, ela é muito pesada, tá? Já digo isso e digo que vale muito a pena. Independente do que você vai passar, porque tem o lado mais difícil, digamos assim, a recompensa, ela é divina, assim, no final, aquela sensação de eu conseguir, ela é maravilhosa. Você vê o quanto que em 2 anos você cresce exponencialmente em conhecimento e em resiliência. E muito mais do que isso, ter contato com pessoas que elevam o seu nível é muito bom. Então hoje, o que eu aprendi, assim, que eu posso tirar de lição do mestrado se relacione e busque estar com pessoas que têm um nível mais elevado que o seu, pessoas que você admira. Por que você tem que se relacionar com pessoas que você admira e tem um nível mais elevado que o seu? Porque, digamos que você se enxergue aqui e as pessoas que você admira estão aqui. Quando você se relaciona com essas pessoas, você automaticamente acaba se tornando uma delas. Por quê? Porque você aprende muito, você evolui muito. E aí, quando você estiver aqui, você se relaciona com pessoas que estão aqui. Tá? Então essa é a minha dica que eu aprendi no meu mestrado. Não tenha medo de se relacionar com pessoas grandes. No meu mestrado eu tive a opção de escolher alguns professores. Eu escolhi o que eu enxerguei que seria o mais difícil dos professores para eu entregar. E lidar com pessoas que você tem medo, digamos assim, também é um bom desafio, porque você aprende também o que fez aquela pessoa ter o sucesso que ela tem hoje, né? O quão disciplinada ela é, o quão comprometida ela é com os desafios, enfim. E aí eu queria contar pra vocês que teve tudo isso aí nesses 2 anos. E aí, como eu falei pra vocês, eu tava um pouco desestimulada, assim, porque ao mesmo tempo que eu tinha que fazer o mestrado, que era uma obrigação minha mesmo, de realização mesmo, eu tava um pouco descontente porque eu não estava produzindo conteúdo. E aí foi quando surgiu na minha mente a ideia do podcast, que é o Onco Podcast. E eu propus pro meu marido que ele fosse comigo nesse desafio. Foi um tempo assim para ele poder aceitar, porque ele é uma pessoa mais tímida do que eu, assim, bem diferente de mim. Mas foi muito legal porque o ano passado a gente se propôs a isso juntos. E ele se desenvolveu, assim como eu também me desenvolvi. E em 2023, a gente conseguiu gravar 11 episódios do podcast. O podcast, ele não morreu, como algumas pessoas também já me perguntaram. Na verdade, é a mesma coisa. Eu vou dando uma pausa numa coisa e vou seguindo em outra. E quando for o momento, eu volto. Então, foi muito legal fazer o podcast. Por quê? Porque eu senti que eu continuava ali fazendo o que eu gostava, que era produzir conteúdo, aprendia muito com as pessoas que a gente chamava de convidados, então isso foi sensacional. Também tive esse tempo aí para dar aulas, então isso também exige muito do professor, então para quem não sabe, quando você vai dar uma aula de 1 hora, meia hora, o tempo que você gasta para fazer aquela aula, ainda mais sendo uma aula de oncologia,
é gigante. Por quê? Porque você tem que buscar referências que sejam confiáveis. Você tem que... as figuras também que você encontra para poder explicar os esquemas que você quer explicar. Você tem que encontrar fontes seguras. E também sempre colocando as bibliografias e as fontes de tudo que você está dando numa aula. Então, o tempo que você gasta para montar uma aula, ele é 3 vezes maior, geralmente, do que o tempo que você gasta para dar uma aula, tá bom? Então, isso também tomava um pouco do meu tempo. O meu trabalho é um trabalho maravilhoso, eu gosto muito do que eu faço. Hoje eu sou farmacêutica de pesquisa clínica no OAC Camargo. E a minha área, no meu trabalho, cresceu bastante nesse tempo também. E isso exigiu muito de mim, exigiu muita dedicação, muita resiliência. Isso também fez parte do meu tempo aí. Fiz também nesse período um coaching de carreira, né? Então eu conheci uma pessoa que é uma amiga e ela desenvolvia esse trabalho. Então eu me desafiei a isso também ano passado e foi muito bom porque essa pessoa me mostrou bastante coisa que eu poderia construir na minha carreira e poderia ver dentro de mim. Então isso me ajudou bastante. E as duas últimas coisas que eu quero contar pra vocês foi que eu tive a oportunidade ano passado, em setembro do ano passado, em sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. E isso foi uma coisa muito legal, que foi o meu trabalho que possibilitou isso. Quem trabalha em pesquisa clínica sabe do que eu tô falando. Geralmente, quando vai abrir um estudo clínico no mundo, assim, tem algumas patrocinadoras, indústrias farmacêuticas, elas promovem um encontro em algum lugar do mundo, né? Geralmente, assim, na América ou na Europa, enfim, para poder, todos os centros de pesquisa que vão conduzir esse estudo clínico, por exemplo, pelo menos o investigador principal, que é o médico, e alguém da equipe vai nesse encontro para poder pegar todos os insights e todos os treinamentos relacionados para a gente conduzir o estudo clínico adequadamente. E eu fui nesse encontro de um estudo clínico de uma patrocinadora, de uma indústria farmacêutica, e foi assim uma experiência maravilhosa, porque eu pude pegar alguns dias a mais para conhecer Atlanta, que eu fiquei muito feliz, porque até então eu não tinha tido condição de ir por conta própria para os Estados Unidos, e eu fui patrocinada pela indústria farmacêutica. Então, isso mexeu muito comigo, principalmente no sentido de ter que estudar inglês. Então, hoje eu tô me dedicando a isso, tô tentando encontrar alguns métodos e estratégias para eu aprender o inglês o mais rápido possível. Eu consigo muito ler e escrever o inglês, mas falar é a minha principal dificuldade. Se você também tem essa dificuldade, você não está sozinho, tá bom? E isso fez com que eu voltasse para o Brasil com muito mais consciência, né, do quanto eu preciso estudar a língua inglesa. E hoje eu estou muito mais atenta a isso. E por último, o que eu queria contar pra vocês é que quando eu vi que ainda não ia dar pra eu voltar pro YouTube com muita frequência, eu comecei a monetizar as coisas que eu fazia. Então, pra você que me conhece, vocês sabem que eu tenho aqui no YouTube desde 2020, né? Meus conteúdos todos são gratuitos. E aí, nessa mentoria que eu fiz ano passado, né, que foi um coaching, ela me fez entender também que eu precisava começar a ver o que eu fazia como um negócio também. Obviamente que eu vou continuar sempre trazendo meu conteúdo aqui gratuito, porque esse é o grande propósito do que eu faço, sempre foi levar informação para as pessoas de maneira gratuita, para que alcance o máximo de profissionais, de pacientes, acompanhantes. A satisfação que eu tenho de receber uma mensagem aqui no YouTube das pessoas falando: Ellen, obrigada, porque eu vou começar um tratamento, eu estava ansiosa. Ellen, o que você acha de eu fazer uma pós-graduação em oncologia? Quantas vezes as pessoas me perguntam aqui, por exemplo, nossa, que esclarecedor foi isso, porque eu tô fazendo tratamento, por exemplo, com a BCG, que tem um vídeo aqui que eu fiz sobre isso. Então isso me dá uma satisfação tão grande e eu não quero que isso morra, né? É porque é isso que sempre me fez continuar. Então mesmo quando eu tava distante do YouTube, que eu recebia essas mensagens de motivação das pessoas que me assistem, eu falava, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. E foi isso que me fez voltar, porque não tem como, obviamente, eu tenho que ter uma estratégia de monetização nesse momento e também quero continuar aqui beneficiando as pessoas com o meu conhecimento, que é isso que é a motivação do meu trabalho na internet, trazendo conteúdo gratuito mesmo, porque é isso que me fez crescer.
Então, esse propósito que me levou hoje aos patamares que eu tô hoje. E eu não quero nunca perder esse propósito, que é levar informação de qualidade, de maneira gratuita mesmo para as pessoas. E por isso eu tô voltando aqui pro meu YouTube. Hoje é um dia que eu vou gravar mais algumas aulas para trazer para vocês. Então acompanhe os próximos vídeos, que hoje eu já me preparei aqui para trazer bastante informação do que está acontecendo de novo aí, nesses 2 anos aí que eu pausei, o que tem de terapia nova, o que são essas novas terapias. E meus próximos conteúdos agora é trazendo um monte de coisa que tá passando aí pela minha cabeça, algumas ideias, para que você aprenda comigo, continue aprendendo aqui e levando também informação para as pessoas que precisam. E por último, eu queria deixar a seguinte mensagem. Se você quer continuar acompanhando meu YouTube, continue aqui comigo. Eu vou continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você. Mas, se você quiser ter os meus serviços de maneira mais próxima, eu vou deixar um link aqui da minha página de vendas para vocês. E lá você vai ter acesso ao que eu tenho de pago. Então, por exemplo, o e-book, aulas que são aulas mais extensas do que eu faço, aulas mais específicas, mais técnicas, também vão estar na minha página de venda. E também eu comecei nesse ano de 2024 a dar mentoria profissional. Então eu dou 2 tipos de mentoria. Uma mentoria é a profissional para desenvolver carreira, ajuste de LinkedIn, currículo e dar desenvolver um método e um plano de carreira para o profissional. E o outro método que eu tenho é uma mentoria mais técnica. Então, se você é profissional da área da saúde ou você é acompanhante de um paciente e quer entender profundamente uma doença, quer 1 hora comigo, 2 horas, 3 horas, a gente elabora um plano aí de ensino técnico em oncologia. Então eu tenho essas 2 maneiras de mostrar o que eu sei para vocês. Então através de mentoria profissional e mentoria técnica mesmo em oncologia, ensinando realmente uma doença, as terapias que são indicadas e tudo mais, ou até mesmo se você for passar numa prova, para uma entrevista e você está precisando de ajuda para estudar, você entra em contato comigo pelo link aqui da minha página de vendas e aí eu vou dar o meu serviço de maneira monetizada também. E aí é isso que eu queria deixar para vocês. Conte comigo, eu vou estar aqui sempre presente no meu YouTube, que esse é o meu propósito. E também, se você quiser outras coisas que eu ofereço de maneira mais profunda, entre aqui na minha página de vendas para poder me ajudar também. Esse meu trabalho aqui, ele só é possível se ele também for autossustentável, né? Então eu tenho que ter uma forma de ganhar com ele também, para poder ter equipamentos, para poder ter pessoas para me ajudar. Muito obrigada por você que me acompanha, não me abandonou esses 2 anos que eu tive fora. Se você quiser também me acompanhar lá pelo Instagram, vou deixar aqui para você qual que é meu perfil lá no Instagram, que você vai ter mais fácil acesso a mim. E estou aqui de volta para o meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo e continue por aqui. E também compartilhe esse conteúdo com quem você acha que é importante. Saber que eu estou voltando para trazer cada vez mais informação em oncologia para você.